Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez para trazer a mensagem profética para a sua vida. Hoje estamos finalizando aí, né, o tema que nós estamos pregando aí. Estamos hoje na quinta parte, que estamos lembrando que estamos falando sobre o fluir do avivamento. Lembrando sempre que esse assunto ele é de suma importância, principalmente no momento que a igreja está vivendo. A igreja precisa chegar a um ponto, né? Vivemos num mundo conturbado, com criminalidades, com doenças, com a prostituição, e ela precisamos, né, resgatar essas pessoas de lá. Mas para que isso aconteça, precisamos entender em primeira mão o que é avivamento. Porque o problema não está no mundo, o problema está dentro das igrejas, que precisam se restaurar espiritualmente, precisam se avivar espiritualmente, ok? Lembrando sempre que deixe seu like, deixe aí os seus comentários. Se você ainda não inscreveu no canal, inscreva no canal, ok? Vamos lá? O tema é boicotes às reuniões de oração e resistência carnal, parte 5. Vamos lá, os textos bíblicos, né? Lembrando sempre que lermos e as leituras são intercaladas, que eu gosto muito, né, de fazer esse tipo de leituras. Primeiramente, vamos lá. Mateus 21, 13, que diz o seguinte: E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Lembrando que essa passagem também, ela está em Marcos capítulo 11, versículo 17. Você pode entrar lá e ver que é a mesma passagem. Eu só estou mesmo lendo uma passagem, mas descrevendo que a mesma está na outra passagem. Ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Abra aí. Diz o seguinte: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Amém? Está aí, no mesmo lugar, todos reunidos. Isso é muito importante você usar entre linhas, é a parte, os detalhes desse versículo, para que você possa entender o que estamos falando aqui. Agora vamos lá. Ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, que diz assim: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então tá aí mais uns textos para nós meditarmos. Vamos lá para os nossos textos? Notamos com alegria que uma crescente minoria está retornando às poderosas reuniões de oração semanais e assembleias solenes periódicas. Sem dúvida, Deus está trabalhando e centenas de igrejas estão retornando à oração corporativa e a um arrependimento profundo. Depois de 50 anos de quase total silêncio, alguns seminários estão demonstrando sinais de ênfase crescente nessas práticas cruciais. Eu creio que o crescimento das reuniões de oração e assembleias solenes de hoje são um sinal de um avivamento potencial se aproximando. É como nós falamos na mensagem anterior. Estamos vendo uma nuvem do tamanho de a mão de um homem acontecendo e Deus está trabalhando. Eu creio, amado, eu creio copiosamente que Deus vai derramar isso. Eu creio que a igreja está voltando à sua essência. Mas para isso precisamos continuar, pastores, líderes, pregadores, vamos continuar pregando sobre isso, pregando contra o pecado, pecando contra o desamor dentro das igrejas, pecando sobre as dissensões, as divisões. É o que nós estamos falando aqui, né? Se você quiser, entra no nosso canal, está lá, pregamos essa mensagem de avivamento desde o dia 9 de julho, né? E no meu canal eu coloco todas essas mensagens proféticas em meses. Então você entra na playlist de julho, né? Você vai ver lá no dia 9 de julho, não está 9 de julho a descrição, mas está já os títulos da mensagem, né? Temos dia 8, aí dia 8 está 8 de julho. Aí no dia seguinte, dia 9, que já está em título, você começa a assistir as mensagens
divulgue, mande essa mensagem para outras pessoas. Enfim, vamos trabalhar juntos para nós despertarmos a igreja nesse momento tão importante que vivemos e tão difícil também que vivemos no nosso país e no mundo afora. Sugerir que os padrões atuais de oração sejam adequados demonstra uma série de faltas de consciência da prática de oração do Novo Testamento e dos grandes despertamentos. Pior que isso, pode sugerir uma atitude orgulhosa dizendo: ou como ousam insinuar que nosso programa deveria ser melhorado com maior componente de oração. Uma grande preocupação surge quando as pessoas resistem fortemente às reuniões de oração e defendem o seu atual status quo. Afinal, reuniões de oração são cerne do poder espiritual dos cristãos, da comunhão e da contrição diante de Deus. Sempre lembro que são duas coisas fundamentais. Eu vou lembrar aqui que nós falamos aqui sobre o que tem que existir dentro da igreja, são programações que não podem nunca faltar na igreja. E essas programações, elas são os termômetros, na verdade, se a igreja está ou não em avivamento. São elas: escola dominical, culto de ensinamento e reuniões de oração. Esses são os três termômetros, ou melhor, são até forma de você ter uma ideia. São os termômetros, não vou dizer assim, são termômetros que são para poder a gente ter uma ideia se a igreja está ou não caminhando para o avivamento. Oração, não estou falando aqueles trabalhos de oração, não. Nós explicamos aqui, você pode aí fazer voltar novamente algumas mensagens, você vai ver que nós estamos falando justamente sobre isso. Trabalho de oração é oração corporativa, é só oração, mas nada do que isso. Né? Então, preciso nós fazer essas avaliações. Eu queria deixar aí algumas passagens para que você possa ler elas, né? Ler elas para que possam... Tem uma aqui que eu acho que eu coloquei errado aqui, deixa eu só verificar, mas para que vocês possam fazer seus autoanálises, né? E, enfim, voltarmos ao princípio de tudo. Voltar ao princípio de tudo é exatamente voltar àquele momento da igreja primitiva estava vivendo. Momento de glória, onde as coisas se movimentavam. Nós lemos aqui, né, o texto é que quando ele estava orando, moveu-se o lugar, houve um terremoto, as coisas se moveram, e eles continuavam e anunciavam com ousadia a palavra da verdade. Então tem isso também, né? Então algumas passagens que eu queria botar aí na tela para você, que é o seguinte: 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, Joel, capítulo 2, versículo 12 ao 18, Mateus, que nós já lemos aqui, 21, 13, e Atos, do capítulo 1 até o capítulo 4. Então leia essas passagens aí, que eu tenho certeza que você vai aprender mais sobre elas. Vamos lá! Porque nosso tempo não tem como nós ficarmos lendo tudo, né, Márcio? Senão a gente não vai ficar aqui 3 horas aqui pregando. Por questões de equilíbrio de justiça, deixe-me dizer que algumas resistências a reuniões de oração vêm de uma honesta falta de entendimento ou temor. Já que a maioria dos leigos não recebeu ensinamento sobre essas verdades, muitos realmente não entendem por que as reuniões de oração com a igreja são tão importantes. Ainda outros estão inseguros e intimidados pela reunião de oração simplesmente porque eles nunca foram ensinados a orar eficazmente. Então está aí outro problema que a gente precisa resolver dentro da igreja, é ensinar, fazer de forma intensa esses ensinamentos dentro da igreja sobre oração. Uma vez, muitos anos atrás, infelizmente, falo isso com muita tristeza, um pastor, eu estava congregando numa igreja, e nós pregamos na igreja sobre a questão que nós não sabemos orar. A igreja precisa orar. Isso foi o motivo que eu fui levado à assembleia, na igreja, levado à reunião de obreiros, onde o pastor quis me disciplinar justamente porque eu preguei assim. Gente, eu vou ser sério, eu me levantei, orei para assim, olha, eu não vou me sujeitar a discutir sobre isso. Fique com Deus,
que vocês querem pensar assim, pensam. Estou dando tchau, 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 e dei meu tchau, foi embora. Ele falou, vem aqui, rapaz. Aí ainda, infelizmente, eu fui um pouco meio áspero com isso. Olha, quem é você para dizer que para eu vir aqui? Por favor, fique o ensinamento de vocês que eu vou embora. Gente, é absurdo. E, na verdade, a Bíblia é bem clara. Nós não sabemos orar como convém. Por isso que nós necessitamos continuamente da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, para ele poder nos ajudar a orar, nos ajudar a orar. A oração não é simplesmente falar, não é você trazer uma dicção. Por mais que a oração seja uma expressão, seja uma pregação, mas a oração que Jesus está querendo nos ensinando aqui é justamente a oração de falar com Deus, de buscar intimidade com Deus. E por isso não precisamos ensinar isso na igreja. Vamos lá. Como líderes, não podemos esperar que o nosso povo automaticamente entenda o significado das reuniões de oração se nós não temos ensinados claramente. De fato, como podemos esperar que eles estejam confortáveis e habilidosos na oração corporativa se não temos sido modelo, nem as reuniões sejam um pecado verdadeiramente notórios? Pastores devem mostrar paciência, liderando com amor nosso povo a um maior entendimento e a uma oração mais profunda. Precisamos ensinar. Não podemos esperar que a igreja seja uma igreja que ora se líderes não ensinam a igreja como deveriam ensinar. Né? Não é somente chamá-las para o trabalho de oração, é ensiná-las a como buscar ao Senhor. Isso é feito como um curso de ensinamento, como nós falamos aqui, né? O curso de doutrina tem que ter na igreja para poder fazer esses trabalhos. A escola dominical, né? Buscar aí um assunto, né, que fala sobre esse assunto. São 13 lições, geralmente é assim, e aí ensinando, enfim. Mas que as pregações, né, tanto do culto meio de semana como o culto de domingo, precisam estar sempre focadas nesse ponto. Precisamos envolver a igreja com a oração para que nós viemos alcançar o tão esperado avivamento. Deus te abençoe. Amanhã estaremos com um novo tema, né? Amanhã é um novo tema amanhã. E esse tema também promete muitas coisas a nos ensinar, a nos alertar. Ok? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até a próxima mensagem.